Muito boa tarde aos amigos e às amigas fãs de Elvis Presley. Convido novamente para embarcarmos no ano de 1974. Hoje é o 15º vídeo e hoje vamos saber, através de três grandes amigos, três grandes parceiros de Elvis Presley, algumas histórias e principalmente de 1974. São eles o primo Bill Smith, Mart Lacker, amigo e pau para toda a obra, Lamar Fike, que conheceu Elvis em 54, foi trabalhar para ele em 57 e manteve-se como assessor até 1977. Então, quem vai falar primeiro, quem vamos ter a honra de escutar, é o primo de Elvis, um primo que ele era unha e carne, adorava esse primo, Bill Smith. Como já dissemos, desde o momento em que Elvis Presley se tornou famoso, ele nunca deixou de sair com mulheres, e elas sempre foram jovens. Ele estava com quase 40 anos agora, e precisava provar a todos que ainda era capaz de conseguir uma jovem. E foi fácil até os anos 70, mas por volta de 1974, ele começou a ficar pesado e não se sentia bem. Ele também achava que não poderia construir uma vida com alguém e ainda ser Elvis Presley. Mart Lacker. Em 74, enquanto vivia com Linda, Elvis namorou Ann Penitin, irmã de Janice Penitin, que é uma das modelos do The Princess Right. The Princess Right foi um programa de televisão, um game, que contratava modelos para apresentar e distribuir os prêmios que ali eram dados. Então você acabou de ver Janice, a irmã da Anne, que era a garota de Elvis à época. Uma das. Elvis costumava levar Anne para diferentes lugares durante a turnê. Lembro-me de pegá-la no aeroporto em Monroe, Louisiana, uma vez. Outra pessoa levou Sheila Ryan ao aeroporto enquanto eu pegava Anne. Ele tinha mulheres em portas giratórias. Elas poderiam se esbarrar no aeroporto, alheias a isso. Depois que Anne parou de ver Elvis, ela saiu em uma página central da Playboy. Em 1974, a vida pessoal de Elvis realmente parecia estar saindo dos trilhos. Elvis sentia a falta de seus medicamentos. Medicamentos que causam dependência. Isso realmente não é algo fácil de se lidar. Aconteceu com seu dedo do pé e agora ele cutucou sua mão quase até os ossos. Dessa forma, ele teria acesso a mais medicamentos. Lamar Fike conta. Ele chegou a um ponto em que teve que parar de fazer isso porque seus poderes de recuperação se foram. Ele não se curou como deveria. Essa era outra indicação de como ele estava ficando doente. Se não fosse pelo pessoal de Elvis, ele teria morrido 3 anos antes, no mínimo. Porque estar com ele era como viver em um quartel. Você nunca sabia quando o alarme soaria, mas nós, literalmente, mantivemos aquele homem vivo. Acho que houve bem umas 5 ou 6 vezes em que ele ficou tão mal que quase morreu.
Dr. Nick aplicaria nele Ritalina e o traria de volta. Ele estava quase em coma. Chamávamos Dr. Nick e ele o traria de volta. A primeira vez aconteceu em Vegas, provavelmente em 1974. Dr. Nick teve que lhe dar uma injeção de Ritalina diretamente no coração. Pensamos que o tínhamos perdido, mas conseguimos. Outra vez, em um motel em algum lugar da estrada, ele teve o problema oposto. Ele estava tão agitado que o Dr. Nick teve que segurá-lo pelo pescoço e aplicar uma injeção para nocauteá-lo. Lamar Fike conta mais uma história. Uma vez em Las Vegas, Elvis estava comendo um pêssego e engoliu o caroço que ficou preso em sua garganta. Linda, desesperada, ligou para Joe, que veio correndo. Elvis já tinha começado a ficar azul. Joe teve que enfiar o dedo na garganta de Elvis. Mais tarde, Elvis jurou por tudo que é sagrado que jamais aconteceu. Os últimos 5 anos foram muito difíceis. Foi inacreditável. Deus, foi horrível. Mart Lacker. Você pode pensar que toda vez que algo assim acontecia, Elvis se arrependia ou pelo menos diria algo. Mas não, nada. No fundo, ele sabia o que estava fazendo. Era errado e era perigoso. Mas chegou ao ponto que pensou que nada poderia acontecer. Lamar Fike. Haveria momentos de arrependimento, mas não duravam muito. As pessoas dizem, ele era tão despretensioso, tão despretensioso. Ele não era despretensioso. Ele sabia exatamente quem era. Ele era o rei. Mart Lacker. Elvis era um artista em fuga. Elvis queria ser feliz, só que não sabia como fazer isso. Ele sentiu que era tarde demais para encontrar a felicidade. Poderia tê-la encontrado com Linda, mas em vez de se concentrar nisso, ele se voltou para Priscila e pensou, talvez eu não seja feito para o casamento. Ele lidou com isso da única maneira que conhecia, se entorpecendo. Mart Lacker. Em abril de 1974, todos ficaram realmente animados novamente porque Elvis recebeu uma oferta de $1 milhão para fazer um tour pela Austrália. Mas, claro, nada aconteceu. De acordo com o comercial Apple, Parker mandou sua resposta padrão. Esse valor é o suficiente para mim. Mas, quanto ao meu garoto? Billy Smith. Em maio daquele ano, eles voltaram para Tahoe. Elvis deveria fazer 2 shows por dia durante 11 dias, mas ele cancelou 2 shows. Alegou que estava com uma gripe muito forte. Foi nesse compromisso em Tahoe que Lisa, aos 6 anos de idade, conhece aquele que viria a ser, no futuro, seu marido, Michael Jackson. Na temporada de agosto em Vegas, no Hilton, Elvis também recebeu a visita de Barbra Streisand, com o convite para atuar no remake de Nasce uma Estrela. Elvis ficou animado, mas depois que o coronel falou que o papel onde um astro do rock abusando de drogas e álcool não era exatamente o papel apropriado para ele em um momento em que os tabloides o atacam por uso de drogas, Elvis pensou melhor. Pessoal, eu poderia até discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto do filme, mas eu já tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu trago mais detalhes. Mas basicamente Elvis não aceitou esse papel
porque estava muito próximo da sua realidade e isso poderia trazer negatividade em vez de positividade para ele, para sua carreira. O cartaz do filme original. E se Elvis tivesse aceitado o papel? Se você é fã de Elvis, nenhuma explicação é necessária. Se você não é fã de Elvis, nenhuma explicação é possível. Elvis forever.